Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor Humberto acerca da reforma da Previdência. Professor Humberto, um tema como esse, tinha que ter a presença de um professor e um estudioso como o senhor, principalmente relacionado às questões constitucionais, porque a gente vai tratar aqui de uma questão ligada aos direitos fundamentais. Então, eu queria muito agradecer o senhor ter aceito o convite e poder conversar um pouco com a gente hoje aqui. Seja bem-vindo. Professor Oscar, é um prazer imenso sempre atender o convite que o senhor me faz para estar aqui com o pessoal aí da Docno TV. É uma maravilha, esse canal de televisão que a Docno proporciona para a comunidade, porque leva até as pessoas o que a gente discute em sala de aula, expandindo assim os limites da universidade. É como se as pessoas tivessem um pouco da faculdade dentro da sala, da casa delas. Então, para mim, estar aqui é um prazer imenso, principalmente na sua companhia, meu amigo de infância, que eu prezo muito, não só o senhor, mas toda a sua família. Para mim é sempre um prazer estar aqui com o senhor. A recíproca é verdadeira, tenho certeza disso. Mas, professor Humberto, muito tem se falado, muito tem se noticiado acerca da reforma da Previdência, o que tem causado grandes comoções, preocupações na sociedade de um modo geral. Qual é o ponto controverso dessa questão? Oscar, não existe ponto controverso. E não existe também reforma da Previdência, nem proposta de reforma de Previdência. O que existe é o maior assalto ao trabalhador brasileiro do século. Nós conseguimos aí conquistar a duras penas, desde a era Vargas, alguns direitos, algumas proteções ao trabalhador, dentre elas, talvez a mais sagrada, que é o direito ao descanso, à aposentadoria. Até Deus, no livro de Gênesis, depois que trabalhou para construir o mundo, fazer todo o firmamento, o homem, descansou. O descanso, depois de uma jornada de trabalho, de uma vida de trabalho, é algo divino. É algo que está na Sagrada Escritura, inclusive. E o trabalhador, às duras penas, conseguiu que, no final da sua vida de trabalho, pudesse descansar. Mas o que se propõe hoje é a impossibilidade. É a impossibilidade do trabalhador brasileiro se aposentar. E, se conseguir se aposentar, vai ser tão tardiamente que ele vai ter, durante muito tempo da sua vida de trabalhador, da sua vida laboral, uma situação de indignidade. Veja bem, a Procuradoria Federal dos Direitos do Consumidor enviou uma nota técnica ao Congresso Nacional, esclarecendo alguns pontos, e a expectativa é de que os brasileiros só consigam aposentar integralmente com 81 anos de idade. Muito se fala que a idade mínima é 65 com 49 anos de contribuição, que se propõe agora, e se a pessoa começar a trabalhar com 16 anos, ela aposenta com 65. Mas existe um estudo que demonstra que a média de contribuição para a Previdência Social do povo brasileiro é de 9,1 contribuições por ano. Por quê? Porque em determinado momento você fica desempregado, até arrumar outro emprego. Você, às vezes, vai para a informalidade e não recolhe o INSS. Muitas pessoas trabalham como autônomo e não recolhem o INSS depois que vão para o emprego. Então, veja bem, a média é de 9,1 contribuições por ano. Se você tem que contribuir por 49 anos integrais, fazendo a média de 9,1, você ainda tem mais um quarto para contribuir, ou seja, você vai ter que contribuir 65 anos para a Previdência. 65 mais 16, 81. Então, o que se propõe na realidade é que o povo brasileiro, a partir dessa proposta, se for aprovada por esse Congresso Nacional que está aí, o povo brasileiro só consiga se aposentar com 81 anos de idade, sendo que a expectativa de vida do povo brasileiro é de 72. Outra crítica que se faz é que dizem que aumentou a expectativa de vida do brasileiro e por isso tem que aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Mas colocaram essa idade de 65 anos baseada em expectativa de vida de países europeus e não da expectativa de vida do povo brasileiro. Inclusive, há quem diga, e eu concordo, que colocada dessa forma, essa reforma é inconstitucional, porque viola inclusive o artigo 230 da Constituição da República, que fala da proteção ao idoso. O idoso não teria essa idade provecta com dignidade. Você imagine bem, professor Oscar,
Um cidadão de 72 anos que foi a vida inteira servente de pedreiro, continuando a trabalhar como servente de pedreiro? Quem vai dar emprego para um cidadão de 75 anos de idade para ser servente de pedreiro? Para ser lavrador? Ela equipara, professor Oscar, o trabalhador rural com o trabalhador urbano. E nós sabemos o quão penoso é o trabalho na roça. É um trabalho mais exaustivo. Nós tivemos um aluno, o senhor lembra? A profissão dele era vaqueiro. E ele confessava para nós na faculdade que ele acordava às 3h40 da manhã para tirar leite. Chegava 1 da manhã Chegava 1 da manhã da faculdade, ou seja, era uma vida, a vida no campo é uma vida completamente mais penosa para o trabalhador do que a vida na cidade. E se você equipara, por exemplo, o trabalhador rural com o trabalhador urbano, você, para fins de aposentadoria, para fins de benefício do INSS, o que vai acontecer? Você vai provocar um êxodo rural. Porque se eu tenho os mesmos direitos na roça e na cidade, e eu sei que na roça é mais dificultoso, você não tem uma proteção, um incentivo para deixar o homem do campo no campo, vai faltar comida na mesa. Porque ele vai sair do campo e vai vir para a cidade. E vindo para a cidade vai viver precariamente. O que vai acontecer com uma série de outros problemas sociais, como, por exemplo, o aumento, né, das moradias nos conglomerados, muito mais falta de emprego. Se já vivemos hoje uma crise de emprego, ela vai aumentar, porque quem sai do campo tem condição de sustentar a sua família, mas vem para a cidade na procura de um emprego, onde já não temos com tanta facilidade hoje em dia. Então, são vários pontos que, se formos pegar aqui, nós vamos ver que essa medida é extremamente maléfica para a população brasileira, para o cidadão, para a cidadã, para o trabalhador e para a trabalhadora. E quem mais vai sofrer, professor Oscar, se isso for efetivamente aprovado, são as mulheres. As mulheres são as principais vítimas desta ofensa que se faz ao trabalho e à aposentadoria do brasileiro. A mulher possivelmente jamais conseguirá aposentar integralmente. Jamais. Porque ela trabalha muito menos na formalidade do que o homem. Porque a mulher, muitas vezes, ela tem 3 jornadas de trabalho. Né? Porque ela tem os filhos, ela tem ainda os afazeres domésticos, que é essa cultura machista brasileira, que a gente não consegue superar, joga para as costas das mulheres todos os afazeres domésticos. Basta ver recentemente, no Dia da Mulher, a fala do presidente, desse rapaz que está lá na presidência, que eu não chamo de presidente, né, que está ocupando a presidência da República, ele cumprimentando as mulheres, dizendo que a mulher tem um papel muito relevante na economia, que ela que faz a compra de casa no supermercado e sabe quando o preço aumenta e quando o preço abaixa. Dizendo que a sociedade é melhor porque os filhos são melhores criados, e isso é uma função essencial da mulher. Como se o papel da mulher fosse ser dona de casa. Pode ser também, mas o lugar da mulher é onde ela quiser. O lugar dela é onde ela quiser. Ela vai trabalhar com o que ela quiser. E é papel do pai, da mãe, do homem e da mulher cuidar das coisas da casa, cuidar dos filhos, não só da mulher. Então, ainda a gente tem esse rancho de machismo que coloca a mulher dentro de casa, e por isso é que quando ela vai para o mercado de trabalho, estudos demonstram que ela recebe 23% a menos de salário do que o homem na mesma função. Então, a mulher vai ficar ainda muito mais prejudicada do que o homem. Por quê? Equiparou-se a idade de aposentadoria do homem e da mulher, o tempo de contribuição do homem e da mulher. Ao invés de reduzir o do homem, aumentou o da mulher. Como se a mulher trabalhasse igual ao homem, como se a mulher tivesse as mesmas condições sociais de trabalho que o homem. E nós sabemos que não tem. Eu digo que não tem porque, para a mulher, quando ela acaba o serviço dela fora do lar, ela ainda, por esse rancho de machismo, ela ainda tem que dar conta da casa. Isso desgasta mais a saúde da mulher, fragiliza mais a saúde da mulher, porque ela trabalha mais do que o homem, recebe menos e não tem esse reconhecimento. Por isso é que a mulher aposenta mais cedo, porque a sociedade reconhece que ainda não evoluímos o suficiente para dar à mulher a condição e a garantia de ter uma vida mais tranquila como tem os homens. Então a gente precisa verificar direito essa reforma, porque na verdade não é reforma, é um assalto ao direito do povo brasileiro, à dignidade do povo brasileiro, de poder pelo menos ter a expectativa de uma aposentadoria digna, e o que não estão permitindo. Pior ainda, professor Oscar, pior ainda. A média hoje de benefício do INSS, se pegar todos os benefícios do INSS, a média de pagamento é de R$ 1.250. Se pegarmos todos os benefícios do INSS e dividir pelas pessoas que recebem, o INSS paga para cada um R$ 1.250.
Ou seja, não é nem um salário mínimo e meio por beneficiário do INSS. Esse assalto que propõe agora no Congresso Nacional não desvincula o benefício do INSS ao salário mínimo. Isso significa dizer que muitos aposentados vão receber menos que o salário mínimo. Muitos dependentes vão receber menos que o salário mínimo. Muitos pensionistas vão receber menos que o salário mínimo por mês do INSS, caso esse crime contra o trabalhador seja aprovado no Congresso Nacional. Vejamos bem, professor Oscar, se hoje o aposentado, o dependente, já vive com muita dificuldade, não conseguindo às vezes comprar sequer os remédios do mês, com o benefício que recebe do INSS, com essa média de R$ 1.200, imagine se esse benefício vier a cair para menos de um salário mínimo. Teremos completamente a precarização das pessoas mais pobres. Nós voltaremos ao estado de miséria nesse país. Aproveitando só esse gancho, e eu tenho que aproveitar esse momento, antes da gente finalizar o bloco, a quem o senhor reputa, né, ou a qual, de repente, qual ideia que a gente pode entender que, de alguma forma, faz com que uma presidência e um grupo, né, de congressistas apoiem uma situação que venha de encontro a uma expectativa, né, por exemplo, com relação ao descanso, como o senhor bem apontou, a questões relacionadas a uma melhor vida quando se chega numa condição de uma maioridade. Né? A quem o senhor reputa? É esse modelo liberal? Né? Isso para a gente poder perceber que muito do que acontece no Brasil pode não ser fruto da reflexão ou fruto da decisão de um grupo de pessoas que nos representam. Será que isso vem de fora? A quem o senhor reputa, né, ideias como essa? Professor Oscar, a precarização do trabalho, ela só atende ao tomador do serviço, a ninguém mais. Nós temos hoje, ocupando a presidência desse país e Congresso Nacional, pessoas completamente insensíveis aos reclames da sociedade. Ao ponto do relator dessa reforma da Previdência, que está tramitando pelo Congresso, depois das manifestações do dia 15, que foram volumosas no país inteiro, dizendo que protesto não tem que ser levado a efeito e não faz nenhuma diferença para o que eles estão fazendo no Congresso Nacional. Como se fechassem os olhos e os ouvidos para o reclame da população. Eles estão muito preocupados com o tal de ajuste fiscal, dizendo que a Previdência Social, professor Oscar, dá prejuízo. Está mais do que cientificamente comprovado que a Previdência Social dá lucro. Porque é o trabalhador que paga por mês para aposentar no final da vida. O governo não tem que colocar dinheiro naquilo. Sou eu que pago todo mês para eu poder me aposentar. E o dinheiro que eu coloco lá, ele é superavitário. Quando eu morro, sobra dinheiro. Por que é que a Previdência tem esse rombo que dizem que tem? É porque quando o trabalhador e a trabalhadora colocam dinheiro na Previdência, ao invés dos governos deixarem o dinheiro da Previdência para a Previdência, não vou falar que eles roubam dinheiro não, tá? Não quero ser leviano nesse ponto. Mas ao invés de deixar o dinheiro da Previdência na Previdência, eles tiram o dinheiro da Previdência e colocam em outros lugares, para gastar em outros lugares, com obras públicas, com saúde, com educação, com custeio da folha de pagamento, enfim. E o dinheiro da Previdência some. Então, o que eles estão querendo fazer? Estão querendo continuar recebendo o dinheiro da Previdência, utilizando esse dinheiro da Previdência em outros locais do governo que não na Previdência, para que quando chegar a hora do trabalhador fazer jus a esse recebimento, o trabalhador não existe mais. E aí o rombo deixa de acontecer. O que está acontecendo é, imagine você na sua casa, se você tem no seu orçamento doméstico R$500 por mês para fazer a compra do supermercado. Aí está lá reservado os R$500 para a compra do supermercado. Aparece a oportunidade, por exemplo, de você ir a uma festa no fim de semana. O ingresso custa R$30. Você não tem orçamento para isso, mas o dinheiro do supermercado está guardado. Você fala, eu vou tirar esses R$30 aqui do supermercado, vou comprar esse ingresso. Quando eu for fazer a compra no supermercado, eu reponho esses R$30. E assim o faz. Na semana seguinte, aparece a oportunidade de uma liquidação numa loja, um sapato que você está querendo comprar há muito tempo, que custava R$100, está agora por R$50, metade do preço. Você fala, eu preciso aproveitar essa promoção. Aí você não tem o dinheiro, mas o dinheiro do supermercado está na caixinha. Você vai fazer o seguinte, eu vou pegar os R$50 do supermercado, vou comprar o sapato, no dia de eu fazer a compra,
eu reponho R$50. Agora você já não tem mais R$500, professor Lascar. Você tem R$420. Tirou 30 para ir para a festa e tirou 50 para comprar o sapato. Chegou o dia de fazer a compra do supermercado. Você não conseguiu repor os R$80. Você só vai para o supermercado com R$420. Mas a compra custa 500. O orçamento, a previsão era de 500. O que vai acontecer? Você vai voltar para casa com menos produtos do que você deveria chegar. E vai dizer que você não consegue mais fazer a compra do supermercado. Porque o preço do supermercado subiu, não tem nada disso. Se você deixasse o orçamento para você gastar com o supermercado para fazer a compra, você teria dispensa cheia. O problema é que você desviou esse recurso para outras áreas e não repôs. O que acontece com a Previdência no Brasil é exatamente isso. Os governos, não é só esse não, os passados, historicamente, não levam a sério as necessidades da Previdência Social do povo brasileiro. Um povo sofrido que depende da Previdência Social, muitas vezes, para viver com o mínimo de dignidade. Então esses governos retiram o dinheiro da Previdência, alocam em outras áreas de governo e não repõem. Por isso que dá o rombo. Nós temos uma irresponsabilidade previdenciária do governo. Eu passo aqui um desafio, professor Lascar. Vamos fazer uma auditoria da Previdência. Vamos fazer uma auditoria da Previdência. Ela está pronta. Os auditores já publicaram. A Previdência é superavitária. O que acontece é uma irresponsabilidade dos governantes que tiram o dinheiro da Previdência Social, tiram o dinheiro da aposentadoria do povo, colocam em outros lugares e não repõem depois. O que precisamos nesse país, professor Lascar, é de seriedade, principalmente com o trabalhador, com a pessoa com deficiência e com o idoso. Porque só assim nós teremos uma Previdência Social que funciona. O senhor sabe muito bem, e todo mundo sabe muito bem, muitas das vezes, os peritos do INSS, por conchavos políticos, e até mesmo sendo eles políticos, aposentam as pessoas que não têm necessidade de aposentar em troca de voto. Nós tivemos isso aqui na nossa região, a Polícia Federal, inclusive, tem investigado isso, e com certeza, esses peritos, que são maus peritos, a maioria são excelentes peritos, mas alguns trocam a aposentadoria por voto. E aí nós não temos efetivamente condição de suprir esse buraco. Usam da Previdência politicamente, seja no governo para tampar buraco de outras falhas orçamentárias, ou seja na base para angariar voto. E aí não tem Previdência que aguenta. Agora, quem vai ter que pagar essa conta? É o trabalhador honesto? É a trabalhadora honesta? É o idoso honesto? Claro que não. Professor Humberto, antes da gente procurar dar algumas soluções, o senhor já começou a dando, só de falar na seriedade, eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo, voltando com a conclusão da pergunta que eu te fiz por último, a quem o senhor reputa? Eu entendi que é o capital. E aí a questão é a gente saber, é o capital internacional, estrangeiro? Porque eu olhando para o que acontece na sociedade, eu não consigo enxergar uma reflexão adequada dos nossos governantes para a gente chegar numa situação como essa que a gente está vivendo hoje. Mas me dá um minutinho para a gente poder voltar já. Programa Direito em Foco, volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela DOCOM TV, que conversa hoje com o professor Humberto acerca da reforma da Previdência. Professor Humberto, primeiro bloco, um panorama amplo, mas certeiro em relação às questões que de alguma forma têm afetado o sossego, afetado a sociedade. E aí o senhor muito bem disse em relação aos principais problemas que a gente pode obter em razão de uma mudança como essa. Uma segunda pergunta que foi feita foi a quem o senhor reputaria toda essa tentativa de mudança de uma questão que trazia uma certa segurança, pelo menos para o trabalhador que tinha uma expectativa de em um determinado momento poder parar, para poder, como o senhor bem disse, respirar e ter uma vida mais sossegada. O capital, ele acaba sendo o grande direcionador. A pergunta é como e de que forma os nossos governantes, os nossos representantes, eles começam a apoiar uma situação que é tão diretamente contrária aos interesses, muitas vezes, da sociedade. É muito simples, professor Lascar. É porque eles nunca estiveram antenados com os interesses da sociedade. Eles estão lá representando os interesses econômicos que os colocam lá para isso.
Essa questão hoje colocada aí pela Lava Jato demonstra muito bem isso. Dentro dessa reforma da Previdência, professor Oscar, o relator dessa reforma da Previdência é um deputado federal que foi apoiado, declarado na campanha dele eleitoral, doação de fundo de previdência privada. Então, isso tudo favorece aos institutos de previdência privada. Estão lá a serviço disso, dessas empresas que têm interesses econômicos com essas políticas. É uma ilusão nós entendermos que aqueles que estão lá no Congresso Nacional e hoje ocupando levianamente a presidência da República estão interessados em satisfazer os interesses do povo. Isso é um engodo, ninguém acredita mais nisso. Eles estão olhando para o próprio umbigo. Então, quando o senhor me pergunta a quem isso interessa, de onde é que vem essa orientação, vem dos patrões deles. Quem são os patrões deles? São os poderosos econômicos, bancos, grandes empreiteiras, fundos de pensão privada, planos de saúde privados, que bancam essas campanhas, formam lá, equipam o Congresso Nacional com os seus representantes para a defesa dos seus interesses. O povo é um mero instrumento legitimador para que o Estado seja um balcão de negócio dos poderosos financeiros. Nós estamos vendo isso escancaradamente na Operação Lava Jato. Escancaradamente. Coisa que a gente já suspeitava, mas que hoje está cientificamente comprovado. E não é só o Estado brasileiro, não, professor Oscar. Essa estrutura de Estado que existe, ela só existe para ser efetivamente um balcão de negócios, para favorecer quem tem dinheiro. E o senhor me perguntou no bloco passado se era o capital nacional ou internacional, eu vou responder o senhor com uma frase que aprendi há muito tempo, eu não sei de quem mais, me perdoe o autor: dinheiro não tem pátria, dinheiro não tem raça, dinheiro não tem credo, dinheiro não tem sexo. Nota de 50 é nota de 50. Nota de $100 é nota de $100. O dinheiro é um só. Né? O capital é um só. E pela globalização hoje, o dinheiro que está aqui está lá, o que está lá está aqui. E quem tem dinheiro tem os mesmos interesses, seja ele francês, inglês, brasileiro ou norte-americano. Quem quer o livre comércio é porque tem condições de colocar o produto dele para circular no mundo. Aonde ele quiser. Quem quer protecionismo está querendo restringir porque quer valorizar, né, a sua própria moeda. Justamente. Então, o grande lance, professor Oscar, que nós precisamos ter atenção nesse momento, é que nós não podemos entregar aquilo que conquistamos a duras penas durante mais de quase um século, né, mais de meia década, quase 80 anos já, que são essas garantias do trabalhador. Nós não podemos entregar isso de mão beijada para essas pessoas. Pois não. Interrompendo, o senhor acha que é a primeira investida pesada após o que Vargas fez no Brasil? Não tenha dúvida. É o primeiro desmonte efetivo do direito de aposentar. O ensaio veio em 1998 com a emenda constitucional número 20. A emenda constitucional número 20, taxando o aposentado em 11%, já foi um grande baque. Já foi um grande baque. Se o cidadão recebia R$1.000 em 1998 de aposentadoria, ele ia passar a receber só 890, porque 11%, ele já aposentado, ele ia ter que continuar contribuindo para o sistema de previdência. Isso foi um baque excepcional. E o Supremo Tribunal Federal teve a ousadia, por 6 votos a 5, de dizer que isso não mexia no direito adquirido do aposentado. Ou seja, retroagiram uma norma regulatória da aposentadoria, retirando o direito de quem já estava aposentado, e o Supremo Tribunal Federal disse que não atingia direito adquirido. Isso me lembra muito esse bandido Romero Jucá, um criminoso, um gangster, senador da República, naquele áudio com o Sérgio Machado, dizendo que precisaria de um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Isso me lembra a votação do Supremo lá, dizendo que não mexia com o direito adquirido. Professor Oscar, quem garante que o Supremo Tribunal Federal não vai dar áreas de constitucionalidade a isso que afronta diretamente a dignidade da pessoa humana, que é flagrantemente inconstitucional, que agride frontalmente o artigo 3º da Constituição, que fala que é o objetivo fundamental da República a erradicação da pobreza e da miséria e das desigualdades sociais e regionais. Como é que eu vou tratar um trabalhador rural igual um trabalhador urbano? Como é que eu vou tratar um trabalhador do Rio Grande do Sul, que tem expectativa de vida de 72 anos de idade,
e 77 anos de idade com um trabalhador do Maranhão que tem expectativa de 70 anos de idade. Você tira da Previdência um cálculo que é um cálculo humanitário para trazer um cálculo essencialmente matemático-financeiro, que não corresponde a essa dimensão continental que é o Brasil. O Brasil é um país completamente desigual regionalmente. E se você analisa o trabalhador pela sua situação peculiar, você consegue erradicar essas desigualdades. Quando você traz para um plano horizontal, meramente aritmético, você deixa de enxergar o ser humano e passa a enxergar androides. Nós não somos mais Humberto e Oscar, nós passamos a ser CPF. O que é isso? Isso vai completamente contra o que preconiza a Constituição da República. Isso que está acontecendo aí, se for aprovado, eu tenho consciência absoluta, certeza absoluta que é inconstitucional pelo conjunto da obra, em razão do princípio da vedação do retrocesso. A Constituição prevê que nós não podemos regredir em direitos. O Estado não tem direito, não tem autoridade para retirar direitos das pessoas. Ou os preserva ou os amplia. É o princípio da vedação do retrocesso. Agora, quem garante que o Romero Jucá não está certo? Que é um arranjo com o Supremo com tudo. Porque quando o Supremo foi apreciar a constitucionalidade da emenda constitucional número 20, que flagrantemente atentava contra o direito adquirido de quem já estava aposentado, o Supremo disse que não. Atendeu ao reclame do governo da época, né, e dos grandes administradores de previdência privada. Professor Oscar, ano passado, apenas em 2016, apenas com a ventilação da hipótese dessa reforma da Previdência, sabe quantos por cento que subiu a carteira de previdência privada do Banco Bradesco? O Bradesco lucrou 103% a mais do que em 2015, notando-se uma migração violenta para a previdência privada. Só falta fazer ela ficar facultativa, né? A previdência pública, porque aí o dinheiro vai todo. Mas não vai ficar facultativa, porque se ela fica facultativa, você vai ter um rombo no orçamento. Porque o que esses governos precisam é de uma previdência economicamente forte para tirarem dinheiro dessa previdência, precarizando o direito do trabalhador, para jogar em outras áreas de governo. Porque o da Previdência, tal como o imposto de renda, ele é descontado na fonte, o trabalhador não tem como fugir dele. Então, se o trabalhador ele não paga imposto de renda porque está na faixa de isenção, né, a Previdência pega todo mundo. Não tem faixa de isenção. Então, aquele que recebe um salário mínimo, ele tem lá descontado no contra-cheque. Então, abrir mão da Previdência Pública, eles não vão de maneira alguma, porque eles precisam desse dinheiro. Precisam para quê? Eles precisam para quê desse dinheiro lá no governo federal? Não para investir na própria Previdência, mas para pegar esse dinheiro e fazer política em outros locais. E aí sim o rombo acontece, favorecendo o quê? A Previdência privada, os bancos. Então, a conta, ela fecha muito bem. A conta dessa hipocrisia, a conta dessa irresponsabilidade, a conta dessa desumanidade que querem fazer com o povo brasileiro. E nós somos muito pacíficos. Se isso em qualquer outro lugar do mundo, o povo já tinha colocado fogo no Congresso Nacional. É um absurdo um negócio desse. Agora, por que o povo não coloca fogo no Congresso Nacional? Porque a polícia não deixa. Não estou falando mal da polícia aqui não, mas presta atenção, o que o governo fez? O governo é inteligente. Ele tirou da reforma da Previdência. Ela não vai pegar a polícia, ela não vai pegar promotor de justiça, ela não vai pegar juiz de direito e não vai pegar as Forças Armadas. Por quê? É o que o governo precisa para fazer a contenção da insurgência do povo. Se o povo for para a rua brigar efetivamente contra esses direitos, o governo tem do lado dele juízes, promotores, polícia e Forças Armadas que não vão ser atingidos pela reforma da Previdência para fazer a contenção, quiçá com violência. Então, veja bem, as classes que não vão ser abordadas pela reforma da Previdência: polícia, Forças Armadas, promotor de justiça, juiz de direito e os próprios políticos. Eu faço o desafio, professor Oscar. Se a reforma da Previdência fosse boa, juiz queria para ele, promotor de justiça queria para ele, polícia queria para ela, Forças Armadas queria para ela e os políticos eram o primeiro a pular lá dentro. Por que eles se excluíram dessa proposta e estão deixando só para o lombo do trabalhador?
A questão é o sistema, né? O governo, né? O Estado, ele tem um sistema a seu favor. O senhor lembra do Ferdinand Lassalle? Fatores reais de poder? São os fatores reais de poder. Esse governo só enxerga esses fatores reais de poder. Tem que lembrar classe política, polícias, Forças Armadas, Judiciário, Ministério Público e Sistema Financeiro. Esse governo só enxerga isso. Por isso que a reforma está sendo proposta desse jeito. O trabalhador está de fora, está todo mundo de fora. Professor Humberto, para a gente concluir aqui, né, a gente tem um tempinho aqui, rápido, a Constituição Cidadã, a gente pode considerar ainda que está vigente? Professor Oscar, nunca esteve. Nós vivemos no Brasil, de 88 para cá, que vamos pegar esse recorte, nós vivemos o estado de exceção. Verdadeiramente o estado de exceção. A Constituição só funciona para uma elite privilegiada. É só uma elite privilegiada que tem saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança de qualidade, saneamento básico de qualidade, expectativa de vida de qualidade e vive com dignidade. A grande maioria da população brasileira não tem acesso a nada disso. Não tem acesso à saúde de qualidade. Quando tem acesso, não é de qualidade. Não tem acesso à educação de qualidade. Não porque seus professores não são de qualidade, mas porque a estrutura da educação pública não é a estrutura que dá ao professor a condição dele ser o professor que ele quer e que ele pode. Nós não temos segurança de qualidade para a maioria da população. Nós não temos moradia com dignidade para a maioria da população. Nós não temos saneamento básico para a maioria da população. Então nós vivemos o estado de exceção. Essa Constituição que está aí nunca foi vigente para 80% da população brasileira. Ela é vigente para mim e para o senhor, que somos privilegiados. Mas para a grande maioria da população, ela não passa de um mero texto, folha de papel. Né? Para a maioria das pessoas, a Constituição, como diz o saudoso Ferdinand Lassalle, ela não passa de uma folha de papel. Professor Humberto, queria agradecer, né, essa conversa, nesses dois blocos que eu tenho certeza que foram esclarecedores e aguçaram um pouco, né, pode aguçar um pouco aí a nossa sociedade, né, acerca de um tema tão importante quanto esse. Mais atenção, mais participação e que a gente possa, de alguma forma, obter dos nossos representantes algo que seja razoável e que leve em consideração, né, a sociedade brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Lascar, e mais do que nunca, por tudo isso que dissemos aqui, eu não canso de me repetir. Fora Temer! Então, agradecendo a sua presença aqui, professor, a gente vai encerrar o programa. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.